Agora, neste bloco, então, nós vamos ouvir algumas questões, algumas dúvidas de consumidores. São casos que a gente foi ouvir nas ruas, eles contam suas histórias e vamos ver se a gente consegue aqui dar umas dicas para eles, orientá-los nesse sentido. Nós chegamos na quinta-feira, fomos para a pousada, contratamos no Rio de Janeiro, de quinta-feira a terça-feira, pousada pertencia para a gente, piscina, café da manhã, isso foi tudo ok. Na chegada, na quinta-feira, a piscina estava interditada, foi falado que talvez sábado ela seria liberada. Não foi liberada, até foi liberada, mas eu trabalho na educação física também e deu para ver que a água estava imprópria para usar. E mesmo assim eles liberaram a piscina. No sábado de manhã, no domingo de manhã ela já amanheceu completamente turva. Então já foi moderno. E eles falaram que não, nós vamos consertar. Não consertaram. No sábado de manhã, minha irmã que estava comigo foi tomar banho às 7 horas da manhã, não tinha água. Ela teve que descer até a recepção da pousada para falar sobre porque o telefone não estava funcionando tão bem. Ela voltou. Consertaram a água normal. A desculpa foi que eles tiraram a água dos chalés para encher a piscina. Tá, desci para tomar café de manhã. O pão de forma estava mofado. Tudo bem. Domingo a mesma coisa, café da manhã normal, piscina interditada novamente e nenhuma desculpa. Esse caso que a gente acabou de ver agora, ele mostra alguns direitos do consumidor que vão além daquela relação de preço, de custo. Esse tipo de não atendimento ao consumidor é muito comum, muito mais comum do que essa relação de preço, promotora? Sim, bastante. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, lista inúmeros direitos básicos do consumidor. Dentre eles, a proteção à saúde, à segurança, a proteção contra a publicidade abusiva e enganosa, como no caso, a informação clara e precisa sobre as ofertas, sobre os produtos que estão sendo adquiridos, os bens que estão sendo adquiridos, inclusive a educação sobre o consumo adequado, para que não haja o consumo excessivo e o consumidor saiba também se programar nas suas compras, para que também não venha cair nessas armadilhas que podem ocorrer atualmente com essa oferta excessiva também de produtos, de viagens. Pois é, ali é um caso assim, o hotel, claro, tem que fazer a manutenção da sua piscina, por exemplo. Nesse caso, ele deveria alertar no seu site, dizer em que período que estaria sem a piscina. É a obrigação do hotel deixar isso bem claro? Com certeza, a publicidade ela tem que ser muito clara, muito precisa para que o consumidor saiba exatamente aquilo que ele está adquirindo, os serviços e os produtos que ele está adquirindo, para que ele não seja levado ao erro, enganado a respeito na sua compra. A gente também nota nesse caso que ele falou, que ele notou alguns problemas no hotel, nessa pousada. Nós fomos verificar no site do consumidor vencedor e ela já constava ali por causa de outros problemas, que não aquele. Nesse caso, se ele encontra uma empresa que já consta ali como um TAC, que se comprometeu a ajustar certas cláusulas, mas não aquelas em que ele se sentiu lesado naquele momento, ele pode denunciar isso via site para o Ministério Público? Isso é um outro ajustamento de conduta? Como é que funciona? Essa é uma excelente pergunta. O site do consumidor vencedor, ele recebe denúncias do descumprimento dos TACs que já foram celebrados. Novas denúncias de problemas que não aqueles relacionados ao TAC devem ser feitos via ouvidoria do Ministério Público, na página do Ministério Público ou até mesmo diretamente na Promotoria de Justiça da cidade. O fato dela já ter um TAC e com isso mostrar que, olha, já tinha problema, tentei resolver. Isso interfere nessa nova denúncia, nesse novo inquérito que vai ser aberto? Na verdade, esse vai ser um novo fato que vão ter que ser analisadas as circunstâncias dessas novas, né? O que foi feito vai ser analisado naquele outro inquérito civil e o descumprimento tem que ser daquelas cláusulas específicas. Fatos novos vão ser analisados nesse novo procedimento. Aí me remete uma outra pergunta também com relação às empresas que estão ali expostas no TAC. De um lado pode dizer assim, olha, nós estamos nos ajustando. Isso pode ser uma espécie de propaganda positiva.
Por outro lado, as pessoas podem interpretar, opa, aí tem coisa. As empresas relacionadas ali no TAC, elas têm ciência que estão sendo expostas ali no site, ou como é que é essa relação? Os inquéritos civis, eles são públicos, então toda a informação que vem deles são públicas da mesma forma. Inclusive, todo o trabalho do Ministério Público, pela lei da informação, toda a informação deve estar exposta, deve ser transparente. Então, todas as empresas submetidas ali aos TACs não precisam concordar com a exposição, porque é uma obrigação legal que o Ministério Público tenha transparência nas suas atividades e divulgue à sociedade o seu trabalho. Então, agora ouvi uma outra pergunta, uma outra dúvida de consumidor, que não tem a ver diretamente com o site consumidor vencedor, mas tem a ver também com essa dúvida muito comum de quem precisa, quando vê seu direito de consumidor lesado, saber para onde recorrer. Vamos escutar. E quando me sinto lesado, em que momento procurar? PROCON ou Ministério Público? Eu gostaria de tirar essa dúvida. Bom, essa dificuldade, ela é bem comum e até para o próprio promotor de justiça, nas atividades da promotoria de justiça, é de difícil constatação. Mas, basicamente, o Ministério Público ele atua quando a ofensa a direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos com repercussão social. O que seria isso? O Ministério Público ele atua quando a lesão atinge uma coletividade de pessoas numa situação fática semelhante, seja porque a mesma empresa está prejudicando um grande número de pessoas ou o mesmo produto foi adquirido por diversas pessoas e vem apresentando problema. Quando a ofensa é a um direito estritamente individual, que ofendeu a uma pessoa só, aí seria o caso de procurar o PROCON. Caso contrário, caso sejam atingidas uma coletividade de pessoas, cabe ao Ministério Público a atuação. Esse conceito de coletividade também tem que ficar bem claro para o público. Não quer dizer que seja um grupo de pessoas. Se for um grupo definido, também é um caso de advogado, né, ou de PROCON, porque se torna um indivíduo, né? São tantas pessoas definidas. A coletividade tem que vir precedida dessa ideia, assim, não sei até que ponto, quantas pessoas vão ser atingidas. Exatamente. Por exemplo, uma publicidade, um outdoor com uma propaganda abusiva, com uma publicidade enganosa, atinge um número indeterminado de pessoas. Nesse caso, se justifica a atuação do Ministério Público. Agora, no caso de um interesse estritamente individual violado, seria o caso de procurar o PROCON, o Juizado Especial Cível ou um advogado. Que é o exemplo de uma roupa com uma falha. Se é uma roupa exclusivamente aquela ali com uma falha, PROCON ou a loja, no primeiro lugar, para tentar recuperar o dano ou trocar o objeto. Agora, se aquela roupa, aquele mesmo modelo de roupa, da mesma marca, tiver muitos casos parecidos, né? Que daí a gente começa a desconfiar, opa, isso aqui pode atingir mais pessoas, ou a empresa está falhando e pode vir falhar futuramente também. Daí é o Ministério Público. Eu estou dando o exemplo certo, promotor? Exatamente. Inclusive, quando chega uma reclamação na promotoria de justiça, quando é só de uma pessoa, que parece até uma lesão ou interesse individual, os promotores têm por hábito consultar o PROCON para ver se aquela situação se restringe só aquela pessoa mesmo ou atingiu diversas outras pessoas, para só então saber se mesmo é o caso do Ministério Público atuar ou o caso individual que aquela pessoa deve procurar o PROCON ou um advogado para exercer o seu direito de ação. O importante é que ela, por menor que seja o dano, procure ou o PROCON ou o Ministério Público, porque isso pode ter uma repercussão maior depois. Exatamente, procurar algum órgão de defesa do consumidor. E o Ministério Público e o PROCON têm por hábito o diálogo. Então, às vezes pode não ser o caso de atuação do Ministério Público, mas o próprio promotor encaminha e dá orientação para o cidadão procurar o órgão certo que possa atender aquele cidadão a resolver o seu problema. Nós temos exemplos, né, na telefonia, alguns exemplos de empresas que não entregam os imóveis na planta, começa com um problema restrito, depois se vê que potencialmente ele pode atingir. Exatamente, num primeiro momento ele pode parecer individual, mas com o tempo pode-se perceber que é um dano coletivo. Okay. Vamos fazer mais um breve intervalo então, promotora, já voltamos também para o último bloco do nosso programa.